Nazário, a Paula Souza perguntou: já podemos pedir a demissão do Domê ou vocês querem dar mais uma chance? Não, eu acho o seguinte, concordo em número, gênero e grau com o Túlio, mas eu acho que uma coisa que está pesando muito ainda em relação a essa marcha presa do Flamengo foi esse lapso de tempo depois do Campeonato Carioca. Aí vai ter gente que vai falar, pô, mas aí foram só 11 dias de folga e os caras voltaram e não sei o quê e tal. Hoje a gente viu João Lucas, a gente viu aquele doido lá do Grêmio que se contundiu também, ele sentiu o músculo da coxa. Aquele Diego Souza, você fala? Diego Souza. Tem que lembrar os nomes pro velhinho. Eu não lembro o nome daquele prego. Para mim, ele é um prego. Então, Diego Souza, a gente viu o caso do João Lucas, a gente viu, por exemplo, que o gringo lá o Kahneman, ele estava morto. Ele estava mortinho. Ele estava fazendo falta de quem nitidamente estava sem perna. Estava tomando drible, puxando na cintura. O Flamengo jogou mal? Jogou muito mal. O Flamengo está desconcentrado? Está muito desconcentrado. Bruno Henrique está mal? Está muito mal. O Gabigol fez o gol de pênalti, mas todas as jogadas que ele estava fazendo para cima do Jeromel, ele não estava conseguindo ganhar. O duelo com o Jeromel hoje, ele perdeu todos os duelos. Todos os duelos. O meio-campo do Flamengo estava perdendo a segunda bola. E aí eu acho que sim, é um misto de motivação, e aí concordo plenamente com o Túlio. Tem que chamar o Braz, o presidente, o técnico, e falar: vem cá, olha só, vocês estão querendo ficar, estão querendo sair, manda a real, quem quer ficar, fica e vira a chave. Quem não quer, vamos negociar e a vida continua. O que não pode é a gente ficar refém de um time que estava a 100 por hora o ano passado e hoje a gente está vendo que está a 40. Eu acho que pesa muito a questão física, mas eu acho que o time está sem sangue no olho. Você, Simon, falou isso. O time do sangue do olho e tal, o Gerson. Você falou do Gerson que estava faltando sangue no olho. Estava faltando sangue no olho do time todo. A gente não está vendo o time com pegada. A gente não está vendo aquele time para cima, aquele time agressivo, aquele time que alugava o campo ofensivo. O Flamengo não está conseguindo fazer isso. E aí eu até entendo que mudou a metodologia, que o Domi chegou, e aí os caras estão meio perdidos. Agora, tem que todo mundo, como o Felipe Luiz falou, chegar, fechar. A gente viu o Gabigol, chegou lá, abraçou ele, deu aquela moral. Pô, foi como quem diz, ó, estamos junto com você, etc. A notícia que se tem é que a galera está fechada com ele, mas precisa de algo mais, porque hoje em dia não tem jeito. A gente involuntariamente, invariavelmente, vai comparar com o Flamengo de Jorge Jesus, com a intensidade, com o sangue no olho, é o que a gente não está vendo. A gente não quer esse Flamengo mais ou menos. A gente quer aquele Flamengo 100%. Túlio, James Léo Borges, que é membro do Clube Coluna, valeu, James. Quem não é membro, faça como James, clique no botão Seja Membro, mandou a seguinte mensagem: eu não acredito nessa história de pacto dos jogadores em torno de um projeto. Os interesses financeiros estão acima de tudo. Torcedores do Flamengo somos nós. Se não ganhar do Botafogo, vai complicar, disse o James. Eu concordo com ele. Eu acho que se pintar uma... Mas assim, uma coisa é o cara tá ali jogando, né? O cara tá ali jogando, tá fazendo o trabalho dele, chegar uma proposta por ele. Legal, é resultado do desempenho dele, do trabalho dele. Agora, outra coisa é o cara tá assim, será que tem uma proposta aqui? Eu tô com a cabeça lá em tal lugar e tendo o jogo. Eu acho que aí são coisas completamente diferentes. É lógico que se vier uma proposta pagando milhões, não sei lá, né, de euros, de libras e não sei o quê, o cara vai embora, assim como foi o Rafinha. A primeira proposta chegou de um time pequeno, de um mercado pequeno, do lugar que não tem tradição, que esse negócio de que vou jogar de novo uma Liga dos Campeões, jogar pra não passar da fase de grupos. Então o cara pegou, foi embora. A questão é, o cara tá aqui, tá no Flamengo, tá jogando, tu tá com a cabeça na Europa. Isso é uma coisa completamente diferente. Eu não tenho dúvidas de que quem dá o sangue por esse time, de quem ama realmente esse time, e como eu falei, nos bons e nos maus momentos, somos nós torcedores, sem dúvida alguma. Eu concordo aí com o James, que sempre tá aqui, além de ser membro do Coluna, é um cara que tá em todas as lives. Um abração pra ele aí, saudações rubro-negras. Cara, saiu uma matéria agora do Gabigol, da entrevista pós-jogo, no coluna do Fla.com, falando, a gente vai melhorar, o time está treinando nos jogos.
O Flamengo foi o primeiro time a voltar depois dessa pandemia. Assim, eu entendo como uma crítica do Gabigol ao time, ele tá certíssimo nisso. Agora, é incompreensível o time entrar em ritmo de treino, sendo que foi o primeiro time a voltar no Brasil pós-pandemia. Quer dizer, pós-pandemia, não, durante a pandemia, né? Que a pandemia tá só no auge. Simon, mas é aquilo que eu, desculpa até te interromper, é aquilo que eu te falei. O Flamengo voltou lá e aquele debate todo, toda aquela polêmica que envolveu essa volta aí do futebol carioca, né? Foi o primeiro estado a voltar o futebol no Brasil. É aquilo, o Flamengo fazia um treino em tal dia, aí jogou, ao invés de ter um dia de folga, os jogadores tinham 2, 3 dias de folga. Então, assim, um ritmo. Beleza. Ritmo completamente diferente do normal, né? Mas e os outros? E o Atlético Goianiense que não fazia um jogo oficial há 5 meses? Não, sim. Entendeu? Eu acho que. Não tá no mesmo ritmo é uma coisa, mas não pode estar pior que quem veio depois, né? Sim, sabe, mas aí, tipo assim, eu não tô dizendo que isso seja o determinante, tá? Eu acho que naquele jogo, por exemplo, com o Atlético Goianiense, o Flamengo foi mal armado defensivamente ali, teve improvisação, o Atlético Goianiense meteu 2, poderia ter metido 3 logo no primeiro tempo e matou o jogo, né? Tanto que nas outras partidas, até hoje, por mais assim, eu gostei do primeiro tempo do Flamengo hoje. Gostei muito do primeiro tempo do Flamengo. Aí eu falei isso durante várias... Gostei muito. Eu acho que o primeiro tempo do Flamengo hoje foi melhor do que a atuação nos outros jogos, tirando o Atlético Goianiense. Foi uma coisa que não entra nem pra comparar com nenhuma outra partida. Mas eu acho que o que faltou pro Flamengo? Faltou finalizar, faltou chutar, faltou... tanto que aí entrou no segundo tempo, o Flamengo sentiu o gol, não conseguia jogar, e assim, o Grêmio entrou recuado, tá? E é aquilo que a gente fala dos técnicos brasileiros. E eu destaquei isso no início do meu comentário aqui no pós-jogo. O cara podendo chegar, vendo que o Flamengo tá lá na lona, tá sentindo o gol, decidiu recuar. E o Flamengo não conseguiu se aproveitar disso. O Grêmio foi totalmente Cara, o Diego Souza estava defendendo. E o Flamengo a primeira finalização do Flamengo foi aos 30 minutos do segundo tempo com o Vitinho. Então, assim, é difícil. Isso é claro. Então, a primeira finalização foi... Os 30 minutos do segundo tempo com o Vitinho. E o Flamengo foi bem no primeiro tempo? No primeiro tempo, sim. Eu não tô falando que foi um primor. É o que eu falei. O Flamengo conseguiu jogar bem. Ou foi menos pior? Conseguiu criar oportunidades de gol, mas não conseguia finalizar. O último passe, pode ver aí... Mas teve alguma chance clara no primeiro tempo, Túlio? Eu não lembro de uma grande chance clara no primeiro tempo. Isso é jogar bem contra um Grêmio acuado no Maracanã? Cara, mas aí foi um jogo muito truncado, cara. Eu tava vendo os números aqui, tanto do João Lucas quanto do Felipe Luiz. Felipe Luiz jogou 90 minutos, ou seja, os 2 tempos. Ele fez um corte, 3 interceptações, nenhuma assistência. O João Lucas jogou 55 minutos. Nenhuma assistência, nenhuma interceptação, nenhum corte. Ou seja, o Grêmio também não foi agressivo. Foi um jogo muito truncado, muito ali no meio, de intermediária a intermediária. Então, essa coisa também ficou... O Renato Gaúcho, ele montou o time de uma maneira para esperar o Flamengo e, de repente, começar a jogar nas costas, até porque o Flamengo não estava conseguindo tomar essa bola no campo quando perdia. O Flamengo, em 2019, perdia a bola, na maioria das vezes, no campo de ataque e abafava para retomar, e muitas das vezes ele retomava essa bola no campo de ataque. Hoje a gente estava vendo o Flamengo perder a bola no campo de ataque e ficar sofrendo para recuperar essa bola. Mas o jogo não teve jogadas pelas alas, tanto de um lado quanto de outro. Não foi agressivo a esse ponto. Os times estavam jogando muito pelo meio, né? O Everton Ribeiro, para mim, foi bem no primeiro tempo. Ganhou destaque por uma jogada que ele deu quase uma lambretinha, assim, né? Um chapéu no adversário e tal. Tava querendo, chamando o jogo, mas o time como um todo, para mim, não correspondeu. Os outros pareciam estar num ritmo... Sabe aquele negócio da rotação do disco? Cada um tá numa rotação diferente, assim, os caras não se encontravam, sem sintonia total. Eu não acho que o Flamengo jogou bem no primeiro... Até entendo, Túlio, você falar que ele foi, talvez, desses 4 jogos iniciais, o momento melhorzinho do Flamengo. Mas é comparando com os últimos jogos. Sim, o Flamengo, comparando com os últimos jogos. Em relação aos últimos jogos, ele evoluiu um pouquinho. Só para você ter a ideia, o Bruno Henrique... Não é bem. O Bruno Henrique deu 47 toques na bola.
Isso em 90 minutos. Isso para ele, isso para um atacante do nível dele, é absolutamente nada. O cara não deu um chute a gol. E o Flamengo sente muito isso. As nossas duas principais peças na frente não estavam conseguindo se conectarem, não estavam conseguindo finalizarem. O meio-campo não jogou bem, com exceção do Everton Ribeiro, que estava conseguindo produzir alguma coisa fora do parâmetro ali da escrita. O restante do time não conseguiu jogar bem. O Gerson não jogou bem, o Arão não jogou bem, o Arrascaeta não jogou bem, o Vitinho entrou, não conseguiu dar conta do recado. Então o time sente muito, e ainda mais com uma marcação apertada conforme a do Grêmio estava apresentando hoje.